Seja bem-vindo, começa agora mais um programa Escola de Profetas e você já pode participar dando a sua opinião, quem sabe aí trazendo um tema, uma pergunta pelo nosso site no Instagram, @redegospel.tv ou então redegospel.tv.br. E nós estamos falando sobre o livro dos Atos dos Apóstolos, na série As Viagens Missionárias de Paulo, a nossa terceira viagem, o final dela, e hoje nós vamos falar sobre enfrentando as seitas. Então você pode ver aí nesse mapa, o mapa do retorno do apóstolo Paulo. Então ele sai daquela região de Atenas e também de Corinto, e ele vai já agora direto para Tiro. E Tiro era uma cidade portuária, uma fortaleza, na região dos fenícios. Então os fenícios, um povo muito avançado, conhecia muito bem todo ali o comércio do Mediterrâneo. Aliás, eles eram muito famosos por causa desse comércio. Então ele vai para esse porto, um porto realmente de destaque, e dali para frente nós vamos ver todo um lado de uma perseguição que ele vai passar. Então ele vai chegar até Cesareia, que é um outro local onde estarão aguardando ele, e ali ele então vai fazer a defesa da sua causa. Então é nesse momento que nós vamos ler então Atos capítulo 23, versículo 1, que diz assim: Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: Varões, irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até ao dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? Os que estavam ao meu lado disseram: Estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: Não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Então nós vemos aí que Paulo não conhecia o sacerdote Ananias. Então Ananias, ele não era conhecido, porque Paulo assumiu em meio às suas viagens. Ananias era filho de Nedebaios, oficiou como sacerdote entre 47 e também 52, que era o período que ele estava em viagem, e Quadrato, que era o governador da Síria, acusou-o de ser responsável por atos de violência. E se a gente perceber, dá para ver que realmente ele era violento. Então ele foi enviado a Roma para julgamento no ano 52 depois de Cristo, mas foi absolvido pelo imperador Cláudio por ser amigo dos romanos, e ele foi assassinado no início da Primeira Guerra Judaico-Romana. O seu filho Eleazar ben Hanania foi um dos líderes da grande revolta da Judéia. Então vejam que ele, com a violência que ele agride, ele vai ser agredido. Então há uma verdade espiritual. O apóstolo Paulo falou: quem tira a espada perecerá. Então toda, vamos dizer assim, ação corresponde a uma reação em nível contrário. Então é uma lei da física. E essa lei da física não tem jeito, né? Tudo que você fizer no mundo espiritual é uma lei também. Tudo que você semear, você vai colher. E esse homem, um homem muito violento, e que Paulo não conhecia. E por causa disso que ele injuriou, porque Paulo tinha conhecimento e de maneira nenhuma feriria, vamos dizer assim, aquela condição de autoridade, a submissão que ele havia de ter, a despeito do sumo sacerdote ser uma pessoa maligna. E a gente percebe, né, que ele era amigo de Cláudio, que era
o imperador, mas isso também não impediu depois de ele próprio assumir a revolta contra Roma e vai ser morto pelos próprios romanos, né? Então, vejam como que é o mundo espiritual. Agora, quando Paulo o chamou de parede branqueada, ele estava muito certo, né? Então, por que parede branqueada? É a parede branqueada ou sepulcro caiado, né? Que por fora, bonito, pintado, mas cheio de podridão por dentro. Vamos seguindo agora, vamos abrir então em Atos, no capítulo 23, versículo 6, que diz assim: Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: Varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Dita estas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, já com sabedoria, ele começa a falar com o sinédrio. Bispo, o que é o sinédrio? Bom, existia naquela época, eram 71 homens, dos mais capazes, espiritualmente falando, uma elite religiosa que ocupava como que um cargo de decisões, era como um conselho. E nós vemos então que ele se reúne para julgar os atos de Paulo. Então Paulo indo, pregando o evangelho, levando salvação para, vamos dizer assim, o mundo gentílico, né? Não só a parte da Europa, a Ásia Menor e assim por diante. Então ele agora estava sendo julgado como se fosse um herege. Mas nós vamos falar sobre as seitas, e existiam várias seitas. Quais seriam essas seitas? Então, a seita principal naquela época era a seita dos fariseus, tinham também os saduceus, tinham também os essênios, e tinham um grupo um pouquinho menor, que eram os zelotes, mas eles eram mais politicamente do que propriamente vinculados a uma condição espiritual. Os fariseus, eles eram cultuadores da lei, então eles tinham todo um lado voltado para cultuar a lei, eles extremamente religiosos, então eles tinham assim a marca de cultuar, buscar que se cumprisse a lei. Então a lei é até mais importante do que às vezes o próprio conceito do amor do Senhor, a gente sabe disso, né? Que os fariseus, eles coavam um mosquito e engoliam um elefante. O próprio Senhor Jesus fala a respeito disso. Os essênios eram um grupo que vivia no deserto. Então, eles eram ascetas, afastados da civilização, e eles tinham uma série de banhos rituais, viviam no deserto da Judéia, e ali eles também aguardavam o Messias, e eles tinham toda uma doutrina, né? Inclusive muitos pergaminhos da própria Bíblia foram encontrados lá, mas alguns outros que não pertenciam à Bíblia, mas que eram e falavam da guerra espiritual preparada para o final dos tempos, né? Vamos colocar aqui no Apocalipse, que era uma guerra travada entre as trevas e a luz. Então eles tinham como trevas tudo aquilo que era vinculado aos valores deste mundo, por isso eles se afastavam completamente da civilização. E por outro lado, eles, que eram os filhos da luz, os essênios, então eles tinham esse embate. Infelizmente, logo quando Jerusalém no ano 70 vai ser destruída, e é nesse período mesmo que essa seita vai deixar de existir. Então nós até hoje agradecemos, porque a maioria das escrituras que foram encontradas foram nessa região chamada Qumran, que era a região onde ficavam essas seitas, os essênios. Então, num momento de perseguição dos romanos, eles esconderam em várias cavernas esses, vamos dizer assim, pergaminhos, e deixaram ali, achando que poderiam voltar mais tarde, depois da perseguição dos romanos, mas a perseguição dos romanos foi tão violenta que dizimou-os completamente. E ali ficaram então guardados em cavernas, até que no século passado foram encontrados, e a gente vê ali vários pergaminhos, inclusive o de Isaías praticamente inteiro. É um rolo de praticamente 26 metros, que tem ali toda
e toda a palavra profética de Isaías. Então deixaram aí um legado muito importante. E o mais que eram os outros, que eram os saduceus. E os saduceus eram complicados, né? Os saduceus, eles tinham uma origem, eram chamados também zadoquitas ou sadoquitas, porque eles tinham uma origem sacerdotal em Zadok. Então, na época, vamos dizer assim, do profeta Ezequiel, vamos colocar dessa maneira, houve uma palavra profética que da descendência, da linhagem de Zadok é que viria o verdadeiro sacerdócio. Então, isso por volta da época do domínio de Babilônia, 500 e poucos anos antes de Cristo, e de lá então para cá, essa linhagem ela se torna alguém especial. Só que nós estamos falando de um templo futuro, estamos falando de coisas espirituais, de revelações, mas eles levaram ao pé da letra e estabeleceram que os descendentes de Zadok, este sumo sacerdote, e um sacerdote que era lá da origem, bem do início, ainda bem próximo da época de Arão. E é nesses 2 últimos séculos, 2 séculos antes de Cristo, que eles vão se fortalecer mais ainda. Então é um período onde os descendentes de Zadok vão se fortalecer e vão compor uma elite espiritual, composta de sumo sacerdote, os sacerdotes e os levitas, e que vão também exercer um poderio governamental muito sério, muito forte também, que então são os saduceus. Então falamos, os fariseus, os saduceus, os essênios, tem os herodianos também, que era uma seita que além de cultuar mais próximo, vamos dizer assim, da lei, próximo dos fariseus, eles tinham esse vínculo com Herodes. Herodes, então, que não era um judeu natural. Herodes, apesar de ser o rei da Judéia, ele era um edomita. Então, não era uma pessoa que era do povo, mas era alguém que Roma tinha um apreço muito grande por ele. Então, por isso que ele podia comandar toda aquela região. Vamos ver agora Atos 23, 9, que diz assim: houve, pois, grande vozearia, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: não achamos nesse homem mal algum. E será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Tomando o vulto a celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo despedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levaram para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa também que o faças em Roma. Então nós vemos aí, você pode ver essa imagem, veja essa imagem aí, é o local chamado Fortaleza Antônia. Então a Fortaleza Antônia, ela foi construída por Herodes o Grande e em Jerusalém, na extremidade oriental da muralha da cidade, e ela era ligada ao templo, ficava uma galeria e o nome estava ali homenageando o triunviro, que era um dos 3 principais imperadores, Marco Antônio. E o historiador Flávio José descreveu o forte como uma torre, 4 torres em cada canto. Então ela era realmente bem elevada, era uma fortaleza, você pode ver aí nas imagens, e cada um dos cantos tinha uma outra torre. Então era uma torre bem elevada e com 4 torres ao lado. Então, e a estrutura de engenharia guardada e preservada por Herodes era assim incrível. Então, as medições que foram dadas até por Flávio José, que era o historiador da época, diz que havia uma separação de mais ou menos 200 metros entre os 2 complexos. Então, o complexo do templo e também da Fortaleza Antônia. E era nessa região que ficava um outro prédio. E esse prédio era o pretório de Herodes. Então, o local onde não só houve esse julgamento, mas futuramente virão trazer aí uma conotação mais até de ordem política, e ele vai ser mais uma vez julgado pelo governador Festo, mas é um pouquinho mais à frente a esse respeito.
Então nós vemos aqui um momento de muita importância e um momento em que ele está num local bem diferente daquilo que poderia estar. Então eles estavam em Cesareia. Você pode ver aí essa imagem de Cesareia. Então está aí, Cesareia é um local muito importante, estratégico, e foi colocado ali nessa região para ser tratado, porque se fosse para Jerusalém, Paulo poderia receber um levante violento. Então ali, como era um local menos, vamos dizer assim, menos religioso, então ali existiam muitas pessoas que eram até ligadas aos romanos, alguns gentios, né, que são chamadas as outras nações. Então ali foi um local mais adequado porque havia uma revolta muito grande por parte dos judeus religiosos em relação ao apóstolo Paulo. Mas fica aqui a pergunta, por que o Senhor o queria em Roma? Será que havia um objetivo de Deus levar o apóstolo Paulo para Roma? O que você acha? A realidade é que Roma era a capital do Império Romano, era o centro do mundo civilizado. E nós estávamos agora falando a respeito, né, dos gentios. Era a cidade principal dos gentios. Então a palavra gentil é a palavra etno. E os gentios nada são mais do que as outras nações, as outras etnias. Então havia, né, uma segregação por parte dos judeus, quem era judeu e quem era gentil, as outras nações. E no caso, os romanos, Roma, a capital, era o local mais adequado para que o evangelho fosse disseminado. Lembrando que o evangelho ele surgiu no Oriente. Então em Jerusalém surgiu o evangelho, mas ele vai ser disseminado pelo mundo inteiro, porque o evangelho ele não pode ficar vinculado a uma religião. Entendam bem o que eu estou colocando. No aspecto religioso, mas é a salvação do homem. Então, restringi-lo como era feito o judaísmo, isso é criar um problema muito grande para a propagação do evangelho. E nada melhor do que Roma, o centro do mundo, onde depois dali se disseminaria para todo mundo, e assim se cumpriu. Então nós vamos ver, né, vai haver uma perseguição muito forte aos cristãos, e que começa não por causa dos cristãos em si, mas por causa dos judeus, porque os cristãos eram judeus. Então há uma perseguição, uma rebelião que houve por parte de Jerusalém no ano 70, onde ela vai ser destruída, Jerusalém. Então, logo que eles são espalhados pelo mundo inteiro, Roma vai se tornar o local mais importante para o evangelho, e o apóstolo Paulo já estaria lá. Então, a maneira, né, dele apelar, dele ir para Roma, era um objetivo de Deus. Queria que ele estivesse lá. E tanto é um fato que futuramente nós vamos ver em uma das cartas, Paulo manda para um cristão, não lembro bem quem é, saúda-vos os da casa de César. Então, quando se fala de casa, é família. Então, saúda-vos o da casa de César. E César não era um nome. Bispo, não era um judeu chamado... Não. César era como o título rei, como faraó, como Abimeleque, que era o rei, vamos dizer assim, dos filisteus. Faraó, que era o rei dos egípcios. Então, da mesma maneira, o termo César era somente de uma pessoa que era o imperador. Então, nós vamos perceber que o evangelho vai chegar dentro da casa de César através de quem? Do apóstolo Paulo. E é daí que vai se disseminar e crescer muito pelo mundo e vai se tornar futuramente até, vamos dizer, entre aspas, a religião do Império Romano. Mas depois aí tem muito ainda para a gente poder conversar. Mas vamos abrir agora em Atos 23, capítulo 12, que diz assim: quando amanheceu, os judeus se reuniram e sob anátema juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que entraram nessa conspirata. Estes, indo ter com os principais sacerdotes e os anciãos, disseram: juramos sob pena de anátema não comer coisa alguma, enquanto não matarmos Paulo. Então, a palavra anátema era uma espécie, não seria um voto em si,
mas era algo que eles faziam, uma promessa com o objetivo de cumprir e não tinha retorno. Então, a palavra anátema, aná é de lado e titemi é como que descansar, ficar à parte. Então, eles ficariam à parte daqueles que eram benditos, ficariam à parte se não cumprissem com aquele voto, vamos dizer assim. E o que era esse voto? Matar Paulo. Então, eles fizeram um voto e se amaldiçoando. Então, o termo anátema é sendo amaldiçoado, colocado de lado e até se excluindo, vamos dizer assim, do próprio meio judeu. Então, se caso nesse voto eles comessem ou bebessem sem antes matar Paulo, eles seriam excomungados por si próprios. Então é tipo assim, de perder até a salvação se fosse uma questão cristã. Então vejam que a coisa foi séria. E se eles cumpriram o voto de anátema, eles vieram a morrer de inanição, porque graças a Deus Paulo não foi morto por esses homens que queriam, com tanta avidez. Olha como a religiosidade é terrível. Ela prefere matar do que preservar a vida. Então, até algo contrário ao sentimento de Deus. A Bíblia fala que Deus não se agrada com a morte do pecador. Imaginem de alguém como era o apóstolo Paulo, que levava o evangelho às nações. Mas ele próprio, Paulo, está sofrendo vamos dizer assim, um radicalismo que ele próprio também cometeu. Então, Paulo, antes da sua conversão, ele era um perseguidor da igreja. Então ele levava preso mulheres, crianças, ele próprio deu cobertura quando foi apedrejado o diácono, Estevão, que era um dos principais diáconos escolhidos no início da igreja apostólica. E a gente percebe que a atitude e a ferocidade de Paulo para defender aquilo que ele queria era terrível. E agora ele próprio está sofrendo com essa mesma característica que esses fariseus e os saduceus têm em relação a ele. Então Paulo sofre uma perseguição muito grande por aquilo que ele antes também foi um exemplo desse mal, né? Então semeou e de uma certa forma ele colheu também. Agora vê como é diferente, né? Barnabé, que também era um apóstolo junto com Paulo, ele era chamado filho das consolações. Era um homem amoroso, um homem criterioso, um homem que longânimo, e a gente vê que nas perseguições onde Paulo sofre, Barnabé não está. Então ele não é apedrejado, ninguém bate nele, e Barnabé parece que fica à parte. Então a gente vê como o mundo espiritual ele é vinculado às atitudes que nós semeamos, né? A semeadura e a colheita é um fator muito sério. Mas vamos ler agora Atos 23, 15, que diz assim: agora, pois, notificai ao comandante, juntamente com o sinédrio, que vô-lo apresente como se estivéssemos para investigar mais acuradamente a sua causa, e nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Então este, chamando um dos centuriões, disse: leva este rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a comunicar-lhe. Tomando-o, pois, levou-o ao comandante, dizendo: o preso Paulo, chamando-me, pediu-me que trouxessem à tua presença este rapaz, pois tem algo que dizer-te. Tomou pela mão o comandante e, pondo-se à parte, perguntou-lhe: que tens a comunicar-me? Respondeu ele: os judeus decidiram rogar-te que amanhã apresentes Paulo ao sinédrio, como se houvesse de inquirir mais acuradamente a seu respeito. Chamando 2 centuriões, ordenou: tende de prontidão, desde a hora 3ª da noite, 200 homens, 70 de cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cesareia. Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. Então nós temos aí a tal da conspiração que fizeram, e a Paulo tinha uma irmã e um sobrinho, e esse sobrinho
viu a conspiração que estavam tramando. Então, esse voto de anátema era um voto muito sério. Então, eles deixariam de comer e beber, eles eram radicais, mas vejam que Deus prepara, olha que coisa incrível. O sobrinho de Paulo estava lá ouvindo o que eles estavam planejando. E vejam que a atitude muito rápida por parte, vamos dizer assim, do comandante, foi mandar, olha, mandam muitos cavaleiros, 200, 300, quer dizer, porque perceberam que ali poderia ser feito um levante muito forte contra Paulo e, obviamente, trazer uma situação, um desdobramento pior. Então, eles viviam ali naquela região da Judéia sempre em convulsão, sempre em rebelião e assim por diante. Então, o comandante não queria que isso acontecesse mais. Vamos abrir, então, Atos 23, versículo 25, que diz assim: E o comandante escreveu uma carta nesses termos: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saúde. Esse homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles. Quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei, por saber que ele era romano. Sendo eu informado de que ia haver uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti, sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer na tua presença o que há contra ele. Então nós vemos aí que ele agora envia para o governador Félix, que vai agora tratar de uma forma mais, vamos dizer assim, mais séria, porque estava numa esfera de um comandante romano, mas agora está indo já para alguém de um escalão mais elevado, que é Félix. E quem era esse Félix? Bom, Félix era um procurador romano da Judéia, que foi nomeado pelo imperador Cláudio em 53 depois de Cristo, governou a província de um modo cruel e corrupto. O seu período de governo foi repleto de conflitos e sedições. E Paulo foi trazido diante de Félix, que quer dizer feliz, na Cesareia, e colocou-o na prisão. E o manteve lá por 2 anos na esperança de extorquir dinheiro dele. Então nós vemos que a corrupção não é algo tão recente assim, e que também não é algo só do nosso país, infelizmente já tinha lá. Então veja que esse procurador queria receber uma graninha de Paulo. E Paulo não se corrompeu e ele vai ficar por 2 anos. Nós vamos até tratar um pouco melhor a respeito disso, porque é algo meio complexo de nós entendermos sobre o que é a corrupção, como lidar com a corrupção. Mas vamos falar isso numa próxima aula. Bom, vamos ver aí esse último mapa, o mapa de Jerusalém até Cesareia. Você vê aí essa região. Então, a região do mapa, onde em Cesareia, que era um local afastado, vamos dizer assim, dos judeus, onde Paulo poderia ser mais, vamos dizer assim, preservado. Vamos ver, finalmente, Atos 23, versículo 34, que diz assim: Lida a carta, perguntou o governador de que província ele era, e quando soube que era da Cilícia, disse: Ouvir-te-ei quando chegarem os teus acusadores, e mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes. Então, o pretório de Herodes, você pode ver mais uma vez aí essa figura, essa imagem do pretório de Herodes, onde ele ficou detido. Mas, bispo, por que a importância de Paulo? Por ele ser um grande cristão? Não. Ele era romano. E ali aquela região era nada mais do que uma província romana. Então eles não tinham o direito de, vamos dizer assim, religiosamente julgar Paulo, sendo ele um cidadão romano. Então, se houvesse a situação de um julgamento, ele teria que ser feito por ambos. Então não poderia ser só um julgamento, vamos dizer assim, de ordem, vamos dizer, religiosa somente, porque se tratava de um cidadão romano e que, inclusive, era até acima, nesse quesito, acima dos próprios sacerdotes. Então é por isso que a gente vê que isso é colocado. Bom, nós vamos falar, na próxima aula a gente fala um pouquinho mais do pretório de Herodes. Vamos ver aí o que acontece nas igrejas Renascer em Cristo. Eu quero deixar aí um convite para você estar na Renascer Jardins.
na Avenida Brigadeiro Faria Lima, número 1912, ali no Shopping Call Center. Valeu então, Deus abençoe, até a próxima aula. Tchau, tchau.